Queridos irmãos e irmãs amados, caríssimos, no Evangelho de hoje nós vemos o relato da escolha chamado dos doze apóstolos dentro dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos algo que os evangelistas sempre narram. Jesus, antes de qualquer decisão, de qualquer momento decisivo, se coloca em oração a Deus Pai. Jesus foi à montanha para rezar e ali passou a noite toda em oração a Deus, colocando-se na presença do Pai, discernindo junto do Pai, com a ação do Espírito Santo, aquilo que haveria de fazer, aqueles a quem deveria escolher como apóstolos, como enviados a dar testemunho do próprio Cristo Jesus, testemunho da palavra de Deus, do Evangelho encarnado e revelado no mundo. Uma atitude que deve impelir o nosso coração constantemente a fazer as mesmas coisas. Quando nós devemos tomar alguma decisão, quando temos algo a decidir, algo a fazer, nos colocar em oração na presença de Deus. Nada neste mundo nós fazemos sem a permissão daquele que nos criou. Por isso, da mesma forma, nada deveríamos fazer, decidir, escolher, sem antes escutar a voz do Pai, que clama aos nossos ouvidos. É nos colocarmos inteiramente à disposição daquele que nos chamou, daquele que nos criou, daquele que nos ama. É fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deixar que a graça de Deus transforme o nosso coração, nos sustente, nos guie, direcione os nossos passos naquilo que precisamos e devemos fazer. Nada nos custa nos colocar na presença de Deus antes de ter decisões essenciais e decisivas na nossa vida. Existem momentos que às vezes a gente nem pensa antes de ter as atitudes, antes de fazer determinadas coisas, mas deveria ser algo de praxe na nossa vida, buscar na presença de Deus em adoração, em oração, em silêncio, discernir o que é o bom, o que é o correto, o que é o ideal segundo a vontade de Deus. As coisas se tornariam mais fáceis de serem vividas e evitaríamos muitas tribulações na nossa vida se assim tivéssemos esta prática. Mas nunca é tarde para começarmos, nunca é tarde para termos, nunca é tarde para recorrermos à bondade de Deus, Pai Todo-Poderoso. E Jesus, antes de escolher os 12 que o seguiriam eternamente, tem esse momento com o Pai. Retorna, desce da montanha e escolhe os 12, dando-lhes os nomes, o nome de apóstolo. Aqueles que são enviados a anunciar, a testemunhar. O nome traz consigo a missão clara daquilo que precisam fazer. E dentre os 12 são escolhidos, cada um à sua maneira, a sua personalidade, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas imperfeições, mas todos são escolhidos. Outra realidade para compreendermos que Deus chama e escolhe a cada um de nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, o Senhor quer necessitar, quis precisar e precisa de cada um de nós todos os dias para sermos testemunhas da graça de Deus. Nós vemos Jesus dizendo, o evangelista, melhor dizendo por último, de Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Aquele que se tornou, não era, poderia não ser, mas foi necessário que se tornasse o traidor para que se cumprisse as Escrituras, para que de fato Cristo fosse entregue aos sumos sacerdotes para morrer pelos nossos pecados para a salvação. Ou seja, os nossos defeitos muitas vezes que nós achamos que são impedimentos de viver a graça de Deus, que são obstáculos intransponíveis na nossa vida, na verdade são realidades que podem ser curadas
com a graça de Deus. Cada um destes discípulos tinha a sua personalidade, a sua dificuldade, mas no caminho com Cristo Jesus foram se transformando, foram se transfigurando a imagem do Mestre. Discípulos que se tornam imagens vivas do próprio Mestre, que vão perdendo o medo, que vão deixando de lado determinadas realidades, determinados erros, pecados, que outrora poderiam ser grandes obstáculos, mas na mão de Deus, de Cristo Jesus, se tornam essenciais no aprendizado do discipulado. Se tornam verdadeiramente discípulos à imagem do seu Mestre. Quando a gente olha para a vida individual de cada um dos discípulos, nós percebemos de onde vieram, aonde chegaram. Assim somos nós, devemos olhar para nós, não nos julgando a partir de onde viemos, mas tendo a meta firme e fixa, aonde queremos chegar, o céu, aonde cada um dos discípulos chegaram, porque entregaram a vida inteira ao Mestre, aquele que por primeiro se entregou completo a cada um de nós. E depois de escolher os discípulos, as pessoas, a multidão que o seguia, fica ainda mais maravilhada de ver aquelas atitudes. Querem de todas as formas escutar Jesus, querem serem curados de suas doenças, querem ter os espíritos maus expulsos das suas vidas, ou seja, querem deixar tudo aquilo, porque vem a graça acontecendo com seus próprios olhos na vida de tantas pessoas. As pessoas procuram tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava. Uma força saía, mesmo de modo invisível, mas era perceptível que há algo de diferente em Cristo Jesus. E é esse algo de diferente que Jesus transmite aos seus discípulos, aos 12, que também recebem o poder de curar, de expulsar demônios, mas também a cada um de nós, pelo nosso batismo, o local onde nós somos escolhidos por Deus, recebemos a mesma missão, sendo discípulos de Cristo Jesus, também proferir orações de curas, de expulsar demônios, de fazermos aquilo que o Senhor, Deus Pai, permitiu a Cristo Jesus. Porque Deus, Ele é bom o tempo todo com cada um de nós, suas criaturas, e nos escolhe todos os dias. Nós deveríamos, de modo íntimo, direto e constante também, fazer a nossa escolha por Deus todos os dias. Dar o nosso sim todos os dias. Ele nos escolheu uma vez por todas, se entregando na cruz. E o nosso sim, ele é constante, ele é diário. A conversão é contínua, é constante, é diária. Não podemos nos apegar aos nossos erros do passado, os erros que outrora definiam cada um de nós, mas nos recordarmos, com Deus somos capazes de nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Não somos mais o mesmo, como nos lembra São Paulo outrora na sua carta. Agora é Cristo que vive em cada um de nós pelo nosso batismo. E nós devemos viver esta realidade constante e diária em nossa vida. Deixar que Ele em nós apareça. Vivemos por Ele e Ele em cada um de nós. Ele nos escolheu. Escolhamos também todos os dias a graça e o amor de Deus em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.